Há mais de 2000 anos, e numa época em que o mundo ainda buscava respostas para as mais básicas perguntas sobre o universo, uma cidade no Egito se erguia como um farol de conhecimento e cultura. Alexandria, batizada em homenagem ao lendário conquistador Alexandre o Grande, se tornou o ponto de encontro para estudiosos, filósofos e visionários de todas as partes do mundo. E no coração dessa cidade magnífica estava a Biblioteca de Alexandria, a maior e mais ambiciosa instituição de conhecimento da antiguidade. Desde sua fundação, a biblioteca foi concebida para ser mais do que apenas um depósito de livros. Os sucessores de Alexandre, especialmente os primeiros Ptolomeus, entenderam o poder do conhecimento. Eles tinham uma visão de que o saber poderia não apenas fortalecer seu império, mas também imortalizar suas dinastias como guardiãs do intelecto humano. Alexandria deveria ser não apenas uma capital política, mas também um centro intelectual que competisse com Atenas. E para isso, nada menos do que a maior biblioteca do mundo seria suficiente. Mas a ideia de criar uma biblioteca não era nova. O que diferenciava a Biblioteca de Alexandria das outras da época era sua ambição quase desmedida. Ptolomeu Pro e seus sucessores queriam que cada pedaço de conhecimento disponível no mundo conhecido estivesse ao alcance de suas mãos. Eles enviavam agentes para comprar pergaminhos em mercados distantes, exigiam que os navios que chegavam ao porto de Alexandria entregassem quaisquer manuscritos que estivessem a bordo para serem copiados, e até mesmo convenciam outros reinos a cederem seus acervos temporariamente, com a promessa de devolver as cópias feitas na biblioteca. A biblioteca era mais do que uma coleção. Ela era um organismo vivo que se alimentava do conhecimento do mundo. Imagine caminhar por suas vastas galerias. Paredes de mármore branco e colunas imponentes adornavam o interior, onde fileiras e fileiras de pergaminhos, organizados com precisão, esperavam ser lidos e interpretados. Era como se cada volume guardasse um segredo, e cada sala, uma janela para o universo. Dentro dessas paredes, homens como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes revolucionavam o pensamento humano. A biblioteca não era apenas um lugar de estudo, era o verdadeiro coração da inovação intelectual. Mas antes de mergulharmos nos detalhes sobre as mentes brilhantes que frequentavam esse lugar, é importante compreender a magnitude simbólica da Biblioteca de Alexandria. Na época, o mundo estava dividido entre várias culturas e línguas. Gregos, egípcios, romanos, judeus, persas. Cada civilização tinha sua própria visão de mundo, seus próprios mitos, filosofias e ciências. A biblioteca representava a união desses mundos distintos, o esforço sem precedentes de reunir todo o conhecimento humano em um só local. Era como se Alexandria, com sua biblioteca, estivesse tentando construir uma ponte que ligasse o passado e o futuro, o Oriente e o Ocidente, a ciência e a filosofia. E aqui reside um dos aspectos mais fascinantes da Biblioteca de Alexandria. Não era apenas uma coleção de pergaminhos, era também um centro de debate, de experimentação e de criação de novas ideias. Lá, estudiosos vinham para questionar o status quo, para propor novas teorias sobre o cosmos, sobre a natureza da matéria, sobre a própria vida. A biblioteca era um santuário onde o questionamento era incentivado e onde cada ideia, por mais radical que fosse, poderia encontrar um espaço para florescer. Agora, imagine-se por um momento como um jovem estudioso na Alexandria Antiga. Talvez você seja um matemático ansioso por aprender com Euclides, ou um astrônomo fascinado pelas estrelas, seguindo os passos de Hiparco. Ao entrar na biblioteca, o som abafado de suas sandálias ecoa pelas vastas galerias. O ar é levemente úmido, com um aroma inconfundível de papiros velhos e pergaminhos gastos pelo tempo. À medida que você caminha, vê homens e mulheres de todas as idades e origens sentados em mesas, concentrados em seus estudos. Alguns debatem apaixonadamente sobre novas teorias científicas, enquanto outros copiam cuidadosamente textos antigos, garantindo que o conhecimento seja passado de geração em geração. A atmosfera é carregada de curiosidade e descoberta. Você passa por uma sala onde um grupo de estudiosos discute as ideias de Aristóteles e Platão. Em outra sala, um astrônomo está fazendo anotações sobre a posição das estrelas, tentando entender como elas se movem no céu noturno. Ao longe, um matemático traça linhas na areia, tentando resolver um problema complexo de geometria. Em cada canto da biblioteca, há uma mente brilhante, um pensador visionário, e você se sente parte de algo muito maior, algo atemporal. A verdade é que a Biblioteca de Alexandria não era apenas uma instituição de seu tempo. Ela era, em muitos aspectos, um vislumbre do futuro. Um futuro onde o conhecimento não estaria mais confinado a uma única civilização ou cultura, mas seria compartilhado, expandido e transformado por mentes de todas as partes do mundo. Foi ali, nas vastas galerias de Alexandria, que muitos dos princípios que hoje associamos ao pensamento científico moderno começaram a tomar forma. Um exemplo clássico disso é a ideia de que o conhecimento é cumulativo. Os estudiosos da biblioteca entendiam que cada nova descoberta não era um fim em si mesma, mas um ponto de partida para novas investigações. Foi assim que Eratóstenes, por exemplo, pôde calcular a circunferência da Terra com uma precisão impressionante para a época.
Ele se baseou nos trabalhos de estudiosos anteriores, mas foi sua curiosidade e desejo de entender o mundo que o levaram a fazer uma das descobertas mais notáveis da história da ciência. Outro aspecto fascinante da Biblioteca de Alexandria era a maneira como ela incorporava não apenas o conhecimento ocidental, mas também as tradições intelectuais do Oriente. Textos babilônicos, persas, indianos e até mesmo egípcios eram traduzidos e estudados por estudiosos gregos e romanos. Essa fusão de ideias de diferentes culturas era algo revolucionário para a época. Pela primeira vez na história, havia um esforço consciente de compilar, comparar e expandir o conhecimento de diversas partes do mundo em um único lugar. Entretanto, a ambição desmedida de reunir todo o saber humano também trouxe consigo desafios. A biblioteca se tornou um alvo para aqueles que viam o conhecimento como uma ameaça. Conflitos políticos e religiosos começaram a se desenrolar à medida que diferentes facções tentavam controlar ou destruir esse repositório de ideias. E assim, a história da Biblioteca de Alexandria começa a se entrelaçar com as narrativas de sua própria destruição. Uma história que vamos explorar em mais detalhes nos próximos tópicos. Mas por enquanto, é essencial entender o porquê de tantos se maravilharem com a ideia de Alexandria. Porque, mesmo séculos depois de sua destruição, a Biblioteca de Alexandria continua a fascinar a imaginação coletiva. Talvez seja porque, em seu auge, a biblioteca representava o melhor de nós, o desejo humano de entender o universo, de transcender as barreiras culturais e linguísticas e de alcançar algo maior do que nós mesmos. A biblioteca é um símbolo de esperança, uma prova de que, através do conhecimento, podemos nos aproximar das respostas para as perguntas mais profundas da vida. E é exatamente por isso que, apesar de sua destruição, a Biblioteca de Alexandria nunca foi realmente esquecida. Ela continua a viver em nossos sonhos, como um lembrete de que o conhecimento é um dos tesouros mais valiosos que possuímos e que devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservá-lo e compartilhá-lo com as futuras gerações. E assim começamos nossa jornada pela história da Biblioteca de Alexandria. Nos próximos tópicos, vamos explorar as grandes mentes que por lá passaram, as ideias revolucionárias que surgiram em suas galerias e, finalmente, as tragédias que levaram ao seu fim. Mas, por enquanto, podemos imaginar como seria estar lá, em meio aos grandes filósofos e cientistas, ouvindo suas discussões e sendo parte da história que moldou o mundo como conhecemos hoje. A Biblioteca de Alexandria, em seu auge, não era apenas o maior repositório de conhecimento do mundo antigo, mas também um centro de atividade intelectual vibrante e incessante. Seus corredores eram frequentados por algumas das mentes mais brilhantes da história, e as contribuições dessas figuras ecoam até hoje em diversas disciplinas do saber humano. Matemática, astronomia, medicina, filosofia e até engenharia foram profundamente influenciadas pelos trabalhos realizados dentro dessas paredes de mármore. Para entender o verdadeiro impacto da Biblioteca de Alexandria, precisamos mergulhar nas histórias dos grandes gênios que por lá passaram. Cada um deles, com seu talento singular e visão inovadora, ajudou a moldar a compreensão que temos do mundo. O que fez da biblioteca um local tão especial foi a liberdade para questionar, explorar e debater teorias ousadas que em muitos outros lugares teriam sido descartadas ou ignoradas. Aqui, o espírito da investigação era incentivado ao máximo. Entre os grandes nomes que adornam a história da biblioteca, um dos mais reverenciados é Euclides. Este matemático grego revolucionou a maneira como o mundo entendia a matemática, especialmente a geometria. Seu livro, Os Elementos, é uma das obras mais influentes de todos os tempos. Escrito por volta de 300 a.C., esse tratado de geometria consistia em 13 volumes e abordava desde os princípios mais básicos da geometria plana até as propriedades de figuras tridimensionais. Euclides sistematizou a geometria de tal forma que suas ideias serviram de base para o ensino dessa disciplina por mais de 2000 anos. Até hoje, o estudo da geometria nos ensinos fundamental e médio se baseia, direta ou indiretamente, nos conceitos desenvolvidos por ele. Mas Euclides não se limitou à geometria. Ele também contribuiu para a teoria dos números e foi um dos primeiros a estabelecer as bases da matemática lógica. Seu trabalho inspirou matemáticos por séculos, desde os antigos romanos até pensadores modernos como Isaac Newton. Mais do que isso, ele mostrou que a matemática podia ser aplicada para descrever o mundo de maneira precisa e coerente, algo que se tornou uma pedra angular da ciência moderna. Na Biblioteca de Alexandria, Euclides não apenas ensinava, mas também trabalhava incansavelmente com outros estudiosos para explorar novas fronteiras da matemática. Ele via a geometria como uma linguagem universal capaz de descrever a realidade, e essa visão o levou a construir um legado que ainda ressoa na ciência de hoje. Outro nome, que não pode ser ignorado quando se fala da Biblioteca de Alexandria, é Arquimedes, um dos maiores inventores e cientistas da história. Embora tenha passado a maior parte de sua vida na cidade de Siracusa, é sabido que Arquimedes manteve um relacionamento muito próximo com a biblioteca, correspondendo-se com estudiosos alexandrinos e trocando ideias sobre suas descobertas. Arquimedes é amplamente lembrado por suas invenções mecânicas e pela famosa anedota do Eureka,
quando ele supostamente saiu correndo nu pelas ruas após descobrir o princípio do deslocamento de volume enquanto estava em uma banheira. Mas suas contribuições vão muito além de simples curiosidades históricas. Ele foi o pioneiro em diversos campos da física e da engenharia, e muitas de suas invenções, como as polias compostas e as alavancas, são usadas até hoje em diversas formas. Arquimedes também fez importantes descobertas na matemática, incluindo o cálculo aproximado do valor de π e a criação de um método para calcular áreas e volumes de formas complexas, antecipando em muitos séculos o cálculo integral, que seria formalizado apenas no século XVI. No entanto, seu maior legado pode ter sido sua abordagem científica. Arquimedes entendia que o conhecimento não vinha apenas da contemplação, mas também da experimentação. Ele estava constantemente testando suas ideias e refinando suas invenções com base em observações do mundo real. Na Biblioteca de Alexandria, essa abordagem prática foi altamente valorizada, e Arquimedes se destacou como um dos maiores gênios da era. Eratóstenes foi o bibliotecário-chefe de Alexandria por volta de 240, e em muitos aspectos, ele é o exemplo perfeito do espírito interdisciplinar que permeava o lugar. Nascido na Cirenaica, atual Líbia, Eratóstenes era um polímata, um verdadeiro homem do Renascimento antes mesmo do Renascimento existir. Ele contribuiu significativamente para áreas como geografia, matemática, astronomia e poesia. Sua realização mais famosa foi a medição da circunferência da Terra, utilizando apenas sombras, ângulos e distâncias entre duas cidades no Egito, Alexandria e Siena, atual Assuã. Eratóstenes conseguiu calcular com uma precisão impressionante que a Terra tinha cerca de 40.000 quilômetros de circunferência, um valor surpreendentemente próximo do real. Ele realizou essa façanha ao perceber que em Siena, no solstício de verão, o Sol estava diretamente acima de uma coluna, sem projetar sombra. Em Alexandria, no mesmo momento, o Sol projetava uma sombra em um ângulo de aproximadamente 7 graus. A partir dessa diferença, ele calculou a curvatura da Terra. A genialidade de Eratóstenes estava em sua habilidade de combinar observações simples com uma compreensão profunda dos princípios geométricos, mostrando que, mesmo com os recursos limitados da época, era possível fazer descobertas surpreendentes sobre o nosso planeta. Além dessa conquista, Eratóstenes também foi o primeiro a propor a ideia de linhas de latitude e longitude, conceitos que ainda usamos hoje na navegação e geografia. Seu trabalho como bibliotecário também foi crucial para o desenvolvimento da própria instituição, ajudando a organizar o vasto acervo de pergaminhos e promovendo a colaboração entre estudiosos de diferentes disciplinas. Hiparco foi outro gênio que passou por Alexandria, e é amplamente considerado o pai da astronomia científica. Seus estudos sobre o movimento das estrelas e dos planetas formaram a base da astronomia por muitos séculos. Ele foi o primeiro a catalogar sistematicamente as estrelas, criando um mapa estelar que classificava as estrelas por brilho e posição no céu. O trabalho de Hiparco foi tão influente que sua catalogação das estrelas foi usada como referência por mais de 1000 anos, até que novas tecnologias permitiram aos astrônomos revisar suas observações. Mas Hiparco também contribuiu para a compreensão dos movimentos planetários e das estações do ano. Ele calculou a precessão dos equinócios, um fenômeno causado pela oscilação do eixo da Terra, e fez avanços significativos na matemática usada para prever eclipses solares e lunares. Sua precisão e método sistemático tornaram-se modelos para futuras gerações de astrônomos. Na Biblioteca de Alexandria, Hiparco não só expandiu o conhecimento astronômico, como também contribuiu para a disseminação dessas ideias entre outros estudiosos. Seu trabalho pavimentou o caminho para Ptolomeu, que muitos anos depois expandiria seus estudos sobre astronomia em seu famoso tratado, Almagesto. A Biblioteca de Alexandria não foi apenas um centro de estudos matemáticos e astronômicos, também um local de avanços médicos. Herófilo, um dos primeiros grandes anatomistas da história, fez importantes descobertas sobre o corpo humano enquanto trabalhava na cidade. Ele foi o primeiro a dissecar corpos humanos de forma sistemática, o que na época era algo extremamente raro e, em muitos lugares, proibido. Herófilo desafiou as concepções antigas sobre o corpo humano, demonstrando que o cérebro, e não o coração, é o centro da inteligência e das emoções. Essa descoberta sozinha mudou radicalmente a forma como a medicina seria praticada nos séculos seguintes. Ele também fez avanços significativos na compreensão do sistema nervoso, distinguindo entre nervos motores e sensoriais, e explorou a anatomia dos olhos, fígado e sistema reprodutivo. O impacto de seus estudos foi profundo, e suas ideias influenciaram médicos durante séculos. Infelizmente, como muitos dos trabalhos realizados na Biblioteca de Alexandria, grande parte de suas descobertas se perdeu com o tempo, mas sua influência permaneceu na medicina ocidental. A Biblioteca de Alexandria foi muito mais do que um repositório de livros. Ela foi o ponto de encontro de algumas das maiores mentes da história. O espaço onde o pensamento criativo e o rigor científico se encontraram para produzir algumas das descobertas mais importantes de todos os tempos. De Euclides a Hiparco, de Arquimedes a Herófilo, os estudiosos que frequentavam a biblioteca
ajudaram a moldar a compreensão do mundo como o conhecemos hoje. E embora muitos dos seus trabalhos tenham se perdido ao longo do tempo, o impacto de suas descobertas ecoa até os dias atuais. No próximo tópico, veremos como o destino trágico da Biblioteca de Alexandria começou a se desenhar. A queda desse centro intelectual, que parecia inabalável, é um dos maiores mistérios da história. E as teorias sobre sua destruição continuam a intrigar historiadores e cientistas até hoje. Poucas tragédias históricas capturam tanto a imaginação quanto a destruição da Biblioteca de Alexandria. Como uma instituição que abrigava todo o conhecimento do mundo conhecido, o desaparecimento desse repositório é visto como uma perda irreparável para a humanidade. E assim como muitas grandes tragédias, seu fim está envolto em mistério. Ao longo dos séculos, surgiram inúmeras teorias e especulações sobre quem ou o que foi responsável por sua destruição. Romances históricos, estudos acadêmicos e até mesmo produções cinematográficas alimentaram o enigma de Alexandria. Embora seja inegável que a biblioteca foi destruída, o que permanece uma incógnita é exatamente como isso aconteceu. Será que foi um único evento catastrófico, ou a biblioteca foi desaparecendo lentamente ao longo do tempo, vítima do desinteresse e da negligência? Teriam sido os romanos, os cristãos, os muçulmanos ou o próprio tempo responsável pelo fim de um dos maiores tesouros intelectuais da humanidade? Neste tópico, vamos explorar as teorias mais famosas e as evidências históricas que cercam o mistério do fim da Biblioteca de Alexandria, revelando como cada uma dessas versões contribui para a aura de fascínio e mistério em torno desse evento. Uma das teorias mais antigas e amplamente aceitas é a de que a Biblioteca de Alexandria foi destruída por um incêndio causado durante a invasão de Júlio César ao Egito, em 48 a.C. César havia chegado ao Egito durante sua campanha contra Pompeu, na Guerra Civil Romana. A história conta que, ao ser encurralado pelas forças egípcias, César ordenou que seus soldados incendiassem os navios atracados no porto de Alexandria, na esperança de impedir que as forças inimigas se reagrupassem. O fogo, no entanto, teria se espalhado rapidamente e atingido áreas da cidade, incluindo a biblioteca. O incêndio no porto teria consumido grandes partes da cidade, e de acordo com Plutarco e outros historiadores romanos, os rolos e pergaminhos guardados na Biblioteca de Alexandria teriam sido destruídos no processo. Essa versão dos eventos é, sem dúvida, uma das mais populares. O incêndio de César foi mencionado por Plutarco e outros autores antigos, como Lucano e Dion Cássio, que sugerem que parte significativa da biblioteca foi perdida nesse incidente. No entanto, há muitas lacunas e contradições nas narrativas históricas sobre esse evento. Por exemplo, Estrabão, um geógrafo e historiador que viveu alguns anos após o suposto incêndio, descreveu a Biblioteca e o Museu de Alexandria como instituições ainda em funcionamento. Isso sugere que, mesmo que o incêndio de César tenha causado danos à cidade, talvez ele não tenha sido o golpe fatal para a biblioteca. Ademais, alguns historiadores questionam se a principal biblioteca de Alexandria estava localizada tão próxima ao porto, a ponto de ser atingida diretamente pelo fogo. Embora seja possível que alguns pergaminhos armazenados em armazéns no porto tenham sido destruídos, a ideia de que a biblioteca inteira tenha sido consumida pelas chamas é vista por muitos como exagerada. Há uma possibilidade de que o incêndio tenha afetado apenas uma parte do acervo ou uma biblioteca menor associada, enquanto o núcleo da Biblioteca de Alexandria, localizado no museu, tenha permanecido relativamente intacto. Essa teoria levanta uma questão importante. A destruição da biblioteca poderia não ter sido um evento único, mas uma série de incidentes que, ao longo dos séculos, foram enfraquecendo a instituição até que ela desaparecesse completamente. Outra teoria amplamente discutida é que a Biblioteca de Alexandria foi destruída pelos cristãos no século IV, como parte de uma série de ataques a templos pagãos em todo o Império Romano. Essa teoria está ligada ao crescimento do cristianismo como a religião oficial do Império após o reinado de Constantino. Durante o reinado do imperador Teodósio Cans, o cristianismo foi promovido com vigor e muitas tradições pagãs foram abolidas. Como parte desse processo, templos e santuários pagãos foram saqueados ou destruídos, e os cristãos, determinados a eliminar o paganismo, podem ter atacado a biblioteca, que era vista como um símbolo do conhecimento e das crenças pagãs. O Serapeum de Alexandria, um templo dedicado ao deus Serapis, também abrigava uma grande biblioteca, e há evidências de que ele foi destruído em 391 d.Pers, por ordem de Teófilo, bispo de Alexandria, após receber permissão do imperador Teodósio. Alguns historiadores sugerem que os livros e pergaminhos guardados no Serapeum eram parte da coleção original da Biblioteca de Alexandria, ou pelo menos fragmentos significativos do acervo. Paulo Orósios, um historiador cristão do século V, escreveu que, durante a destruição do Serapeum, os cristãos esvaziaram as prateleiras da biblioteca, o que muitos interpretam como a destruição final da biblioteca. No entanto, como muitas das fontes históricas desse período são cristãs, há uma certa ambiguidade e possível parcialidade na narrativa.
Além disso, a própria natureza do ataque ao Serapeuin sugere que os livros poderiam ter sido dispersos ou transferidos para outros locais, em vez de destruídos. Como resultado, essa teoria, embora plausível, permanece inconclusiva. Uma das versões mais tardias da destruição da biblioteca é atribuída ao califa Omar durante a conquista muçulmana do Egito em 640 d.C. Segundo essa teoria, o general Amr ibn al-As teria encontrado os livros da biblioteca e consultado o califa sobre o que fazer com eles. A resposta do califa Omar, conforme relatada em textos posteriores, teria sido algo assim: se esses livros concordam com o Alcorão, então eles são desnecessários. Se eles discordam, então devem ser destruídos. A partir dessa resposta, o general teria ordenado que os livros fossem queimados e usados como combustível para aquecer os banhos públicos de Alexandria. Disse que os livros queimaram por meses, alimentando o calor necessário para os banhos públicos. Era uma quantidade tão colossal de conhecimento que foi reduzida a cinzas. Embora essa história tenha um forte apelo dramático, a maioria dos historiadores a considera apócrifa. Primeiro, os relatos que mencionam essa destruição só surgiram séculos após a conquista muçulmana, o que levanta suspeitas sobre sua veracidade. Além disso, não há fontes contemporâneas que confirmem a existência da biblioteca em Alexandria nesse período, sugerindo que ela já poderia ter desaparecido muito antes da chegada dos muçulmanos. O que é mais provável é que, quando os muçulmanos chegaram a Alexandria, a biblioteca já não existisse como uma instituição centralizada. Assim, se alguma destruição ocorreu, pode ter sido mais simbólica do que prática, uma vez que muitos dos textos importantes da biblioteca já poderiam ter sido copiados e dispersos ao longo dos séculos. Embora as teorias sobre incêndios devastadores e invasões violentas sejam atraentes e dramáticas, uma explicação mais gradual para a destruição da biblioteca também ganhou força entre os historiadores modernos. Segundo essa perspectiva, conhecida como a teoria do fogo lento, a biblioteca de Alexandria não foi destruída de uma só vez, mas sim ao longo de vários séculos de negligência, desinteresse e decadência política. Com a queda dos Ptolomeus e o subsequente domínio romano, o patrocínio que a biblioteca recebia diminuiu consideravelmente. Sem os recursos necessários para manter suas operações e preservar os textos antigos, muitos dos manuscritos começaram a se deteriorar. Papiros e pergaminhos, feitos de materiais frágeis, precisam de cuidados constantes para sobreviver ao tempo. Se não forem armazenados em condições ideais e constantemente copiados, esses textos inevitavelmente começam a se desintegrar. A biblioteca pode ter morrido não por causa de uma única catástrofe, mas pela lenta erosão causada pela falta de recursos e pela perda de interesse no conhecimento que ela abrigava. Nesse cenário, a destruição da biblioteca seria o resultado de uma longa série de eventos menores: pequenos incêndios, a falta de manutenção, a perda de apoio político, que ao longo dos séculos levaram à dispersão e ao esquecimento de seus preciosos manuscritos. Essa teoria do fogo lento é apoiada por evidências de que, mesmo antes da chegada de Júlio César, a biblioteca já não desfrutava da mesma importância que tivera durante os primeiros Ptolomeus. Muitos dos grandes estudiosos que a frequentavam haviam partido, e a própria cidade de Alexandria estava enfrentando um período de declínio político e econômico. Independente da causa exata da destruição da Biblioteca de Alexandria, o que é claro é que a perda desse centro intelectual foi um golpe profundo para a civilização antiga. Durante séculos, Alexandria foi o coração pulsante do conhecimento humano, e sua biblioteca simbolizava a crença de que o saber poderia ser coletado, preservado e compartilhado em um só lugar. O fim da biblioteca marcou o fim de uma era de centralização do conhecimento. A destruição da Biblioteca de Alexandria nos lembra que o conhecimento é frágil e que sua preservação depende de uma sociedade que valoriza o saber e está disposta a investir nele. Embora o impacto imediato da perda da biblioteca seja difícil de mensurar, muitos historiadores argumentam que se o acervo de Alexandria tivesse sobrevivido, o progresso científico e filosófico da humanidade poderia ter sido muito mais rápido. Obras que foram redescobertas apenas séculos depois, como os textos de Aristóteles e Ptolomeu, poderiam ter continuado a influenciar gerações de estudiosos, evitando o longo período de estagnação intelectual conhecido como Idade das Trevas. A destruição da Biblioteca de Alexandria continua a ser um dos maiores mistérios da história. As teorias sobre seu fim são diversas e, em muitos casos, conflitantes. Mas talvez a verdade seja que a biblioteca não foi destruída em um único momento dramático, mas sim foi vítima de uma série de eventos grandes e pequenos que culminaram em sua extinção. Seja como for, o fim da biblioteca representa uma perda imensurável para a humanidade. Uma tragédia que serve como um lembrete poderoso da importância de preservar e valorizar o conhecimento. A destruição da Biblioteca de Alexandria não foi apenas uma perda material. Foi uma ferida aberta no progresso do conhecimento humano, uma cicatriz que marcou o fim de uma era de ouro intelectual. Embora muitos dos textos, pergaminhos e descobertas científicos tenham desaparecido nas chamas, nos saques ou na negligência,
A verdadeira tragédia não foi apenas a perda do conteúdo, mas a perda de uma instituição que tinha o potencial de revolucionar o futuro da humanidade. Este quarto tópico irá explorar o impacto do desaparecimento da Biblioteca de Alexandria na ciência, na filosofia e na cultura ocidental. Vamos discutir como a perda desse vasto acervo intelectual retardou o progresso humano e como o mundo moderno poderia ter sido moldado de maneira diferente se a biblioteca tivesse sobrevivido. Além disso, examinaremos como o legado da biblioteca continuou a influenciar gerações futuras, apesar da tragédia de sua destruição. Um dos maiores enigmas que envolvem a Biblioteca de Alexandria é a verdadeira extensão do conhecimento perdido. Estimativas sugerem que a biblioteca, em seu auge, continha até 1 milhão de pergaminhos, muitos dos quais eram as únicas cópias existentes de obras fundamentais da antiguidade. No entanto, a maioria dessas obras foi perdida para sempre, restando apenas fragmentos ou menções em outras fontes. Sabemos, por exemplo, que Aristarco de Samos, que viveu cerca de 2 séculos antes de Cristo, escreveu um tratado que defendia a teoria heliocêntrica, a ideia de que a Terra e os planetas orbitavam o Sol. Esse conceito, que estava séculos à frente de seu tempo, só foi redescoberto com Copérnico, quase 1800 anos depois. Esse é apenas um exemplo do que poderia ter sido. Se os trabalhos de Aristarco e outros pensadores tivessem sido preservados e amplamente estudados, o desenvolvimento da astronomia, da física e da matemática poderia ter avançado muito mais cedo. A perda de um conceito tão revolucionário como o heliocentrismo atrasou a compreensão do cosmos e do nosso lugar no universo por quase 2 milênios. Além disso, havia obras literárias, filosóficas e científicas de culturas diversas, como a babilônica, a egípcia e a persa, que também foram destruídas. O próprio Aristóteles, cujas obras sobreviveram apenas parcialmente, é um exemplo claro de como os textos essenciais da antiguidade foram fragmentados, ou desapareceram por completo. Calcula-se que cerca de 2/3 das obras de Aristóteles não chegaram aos tempos modernos. A Biblioteca de Alexandria possuía também versões mais antigas de textos fundamentais para a civilização ocidental, como a Bíblia hebraica, que havia sido traduzida para o grego como a Septuaginta. A perda desses manuscritos não foi apenas um golpe para o desenvolvimento científico, mas também para o estudo da história e da religião. Cada um desses pergaminhos continha conhecimento que poderia ter moldado de forma dramática o curso da história. Muito do que foi perdido talvez nunca possa ser totalmente recuperado, mas podemos apenas imaginar o quanto o desenvolvimento das ciências naturais, da medicina, da filosofia e das artes foi atrasado por essa destruição. A destruição da biblioteca marcou o fim de um período no qual a ciência, a filosofia e a cultura floresciam de maneira colaborativa. Com o desaparecimento de Alexandria como centro intelectual, o mundo ocidental mergulhou em um período de escuridão intelectual conhecido como a Idade das Trevas. Durante esse período, o progresso científico quase parou, e muitas das descobertas feitas por estudiosos gregos e romanos foram esquecidas ou ignoradas. Se a biblioteca tivesse sobrevivido, é possível que a ciência moderna tivesse emergido séculos antes. Pensemos nas inúmeras descobertas feitas por estudiosos como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes. Essas figuras moldaram o entendimento do mundo natural e estabeleceram os fundamentos da matemática e da física. Com a destruição da biblioteca, o desenvolvimento dessas disciplinas foi interrompido, e muitas dessas ideias só foram redescobertas muito tempo depois, durante o Renascimento. A Idade das Trevas foi marcada pelo domínio do dogmatismo religioso, que muitas vezes entrava em conflito com o pensamento científico e filosófico. Durante esse período, a ênfase na fé superou a busca pela compreensão racional do mundo, e muitos dos avanços científicos que haviam sido feitos pelos estudiosos da antiguidade foram perdidos ou distorcidos. Por exemplo, o modelo geocêntrico de Ptolomeu, que colocava a Terra no centro do universo, foi amplamente aceito pela Igreja e pela sociedade medieval durante séculos, apesar de já ter havido, na Biblioteca de Alexandria, uma corrente de pensamento heliocêntrica defendida por Aristarco. Somente com Copérnico e Galileu, mais de 1000 anos depois, é que o modelo heliocêntrico foi redescoberto e começou a ser aceito. Da mesma forma, os avanços em medicina e biologia que haviam sido alcançados por estudiosos como Herófilo e Erasístrato foram praticamente esquecidos até o Renascimento. Herófilo, por exemplo, havia identificado o cérebro como o centro da inteligência e das emoções, uma descoberta que foi ignorada durante séculos, enquanto a medicina medieval continuava a se basear em teorias errôneas. A perda dos textos científicos e filosóficos da Biblioteca de Alexandria foi um retrocesso significativo para a humanidade, atrasando o progresso em áreas essenciais como astronomia, matemática, medicina e filosofia. Se o conhecimento armazenado em Alexandria tivesse sobrevivido, é possível que a ciência moderna tivesse emergido muito mais cedo, permitindo avanços como a revolução científica de Copérnico, Kepler e Newton séculos antes de seu tempo. Além disso, o Renascimento, que foi alimentado pela redescoberta dos textos clássicos, poderia ter ocorrido em um momento anterior,
acelerando o desenvolvimento da sociedade ocidental. Apesar da destruição, o legado da Biblioteca de Alexandria não desapareceu completamente. Embora muitos textos tenham sido perdidos, o próprio conceito da biblioteca, como um centro dedicado à preservação e disseminação do conhecimento, deixou uma marca duradoura. Outras bibliotecas importantes, como a Biblioteca de Pérgamo, a Biblioteca de Éfeso e, mais tarde, a Biblioteca Vaticana tentaram, de certa forma, seguir os passos de Alexandria. Além disso, o espírito de colaboração intelectual que a biblioteca promovia continuou a influenciar o desenvolvimento do conhecimento ao longo dos séculos. Durante o Renascimento, quando muitos textos antigos começaram a ser redescobertos, estudiosos como Leonardo da Vinci, Galileu e Copérnico foram profundamente influenciados pelas ideias que vinham da antiguidade, muitas das quais haviam sido preservadas em cópias ou traduções que escaparam à destruição. O Renascimento europeu foi, em muitos aspectos, uma tentativa de reviver o espírito da Biblioteca de Alexandria, a crença de que o conhecimento é um bem universal e que deve ser compartilhado, debatido e expandido. Além do Renascimento, o Iluminismo também foi fortemente influenciado pelas ideias que foram inicialmente desenvolvidas por estudiosos alexandrinos. Filósofos como Voltaire e Descartes, cientistas como Newton e inventores como Gutenberg, todos tiraram inspiração das obras preservadas de autores clássicos e da visão de mundo que a biblioteca encorajava. Por mais que a Biblioteca de Alexandria tenha sido destruída, sua influência permaneceu viva em muitos aspectos da civilização ocidental. A crença no valor do conhecimento, no poder da ciência e na importância da preservação da sabedoria antiga continuou a ser um ideal central nas sociedades que seguiam. A pergunta que muitos historiadores e entusiastas do conhecimento fazem é: o que teria acontecido se a Biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido? É uma questão intrigante, pois a preservação de uma quantidade tão vasta de saber poderia ter alterado dramaticamente o curso da história humana. Se a biblioteca tivesse continuado a existir, talvez não tivéssemos passado pela Idade das Trevas. O conhecimento científico e filosófico poderia ter se expandido continuamente desde a Antiguidade até a Era Moderna, sem a necessidade de redescobrir e reconstruir o que já havia sido conhecido. A revolução científica que ocorreu no século XVII poderia ter acontecido séculos antes, e o avanço da medicina, da astronomia e da física poderia ter sido muito mais rápido. O mundo moderno que conhecemos poderia ser muito diferente se a Biblioteca de Alexandria tivesse sobrevivido. O progresso em áreas como tecnologia, ciência e filosofia poderia ter sido mais rápido e mais abrangente, moldando uma civilização muito mais avançada e conectada com o conhecimento. Por exemplo, pense nas grandes invenções que surgiram no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. A bússola, a prensa de Gutenberg, o telescópio de Galileu. É possível que essas invenções, ou suas versões mais rudimentares, já pudessem ter surgido séculos antes, se os textos que discutiam as bases teóricas desses instrumentos tivessem sido preservados e acessíveis a mais estudiosos. A medicina também teria avançado de maneira significativa. Os textos de Herófilo e outros médicos alexandrinos mostraram que, já naquela época, havia uma compreensão sofisticada do corpo humano. Se esses conhecimentos tivessem sido continuamente desenvolvidos e aplicados, poderíamos ter evitado séculos de práticas médicas baseadas em superstições e teorias incorretas. Além disso, a filosofia poderia ter se expandido de maneiras novas e profundas. O contato constante com textos de diferentes culturas, de diferentes tradições de pensamento, teria permitido uma fusão de ideias que poderiam ter dado origem a novas escolas de pensamento muito antes de seu tempo. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi sem dúvida uma das maiores tragédias intelectuais da história. A perda de milhares de obras literárias, científicas e filosóficas representou um golpe irreparável no avanço da humanidade. No entanto, mesmo com sua destruição, a influência da biblioteca continuou a moldar o desenvolvimento do conhecimento humano. O ideal de uma instituição dedicada à preservação e disseminação do saber não desapareceu. Ele foi redescoberto e revivido em outros momentos cruciais da história, como o Renascimento e o Iluminismo. E embora não possamos recuperar o que foi perdido, a memória da Biblioteca de Alexandria serve como um lembrete poderoso da importância de proteger e valorizar o conhecimento. Em um mundo onde a informação é mais acessível do que nunca, a história da biblioteca nos lembra de que o conhecimento é, ao mesmo tempo, frágil e precioso. Algo que deve ser constantemente preservado e compartilhado para que possamos continuar a avançar como civilização. A Biblioteca de Alexandria permanece como um dos maiores símbolos da busca humana pelo conhecimento. Sua história, ao mesmo tempo gloriosa e trágica, ecoa, ao longo dos séculos, como um testemunho do poder que o saber pode exercer sobre uma civilização, mas também da fragilidade inerente a essa mesma busca. Se a biblioteca representou o auge do pensamento e da investigação durante o seu tempo, sua destruição foi um lembrete amargo de como o conhecimento pode ser perdido, de forma rápida e irreversível. Ao longo desta narrativa, vimos como a biblioteca se ergueu, uma vez, como o farol intelectual do mundo antigo.
vimos também como mentes brilhantes, como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes, ajudaram a moldar o futuro da ciência e da filosofia enquanto trabalhavam dentro de suas paredes. Finalmente, analisamos as teorias sobre sua destruição e o impacto que sua perda teve sobre o desenvolvimento da civilização humana. Neste tópico final, vamos refletir sobre o legado da Biblioteca de Alexandria e o que sua história pode nos ensinar sobre o papel do conhecimento na sociedade moderna. Mais do que apenas uma tragédia histórica, a destruição da biblioteca nos oferece lições valiosas sobre a preservação do saber e a importância de cultivar uma cultura que valorize o aprendizado e a investigação. Uma das lições mais importantes que a destruição da Biblioteca de Alexandria nos ensina é que o conhecimento, apesar de seu valor inestimável, é incrivelmente frágil. Ele depende de uma rede complexa de fatores para ser preservado e transmitido. O apoio de instituições, a dedicação de estudiosos e a existência de tecnologias adequadas para manter registros. Quando qualquer um desses elementos falha, o conhecimento corre o risco de ser perdido. A Biblioteca de Alexandria foi um projeto ambicioso, mas também dependia de uma rede de suporte que com o tempo começou a enfraquecer. A perda de patrocínio real, a instabilidade política e as mudanças culturais contribuíram para sua queda. O conhecimento armazenado lá, em muitos casos, não foi copiado ou distribuído de maneira eficaz o suficiente para sobreviver ao longo dos séculos. O que a história da biblioteca nos mostra é que o conhecimento não pode ser tratado como algo garantido. Ele precisa ser constantemente nutrido, copiado, revisado e recontextualizado para permanecer vivo. Essa lição é especialmente relevante nos dias de hoje, em uma era onde o armazenamento de dados e a disseminação da informação são mais fáceis do que nunca. A internet permitiu o acesso global ao conhecimento, mas também trouxe novos desafios em termos de preservação. Dados podem ser perdidos, manipulados ou destruídos, de maneiras que muitas vezes não percebemos. A Biblioteca de Alexandria serve como um lembrete de que a preservação do saber é um esforço contínuo e intencional. Outro ponto central que emerge da história de Alexandria é o papel que a sociedade desempenha na preservação e no avanço do conhecimento. A biblioteca não foi apenas o esforço de alguns estudiosos isolados. Ela representava o investimento consciente de uma civilização que acreditava no valor do saber. Os primeiros Ptolomeus entendiam que a ciência, a literatura e a filosofia eram ferramentas poderosas que podiam fortalecer seu império e beneficiar a humanidade como um todo. Eles investiram recursos e incentivaram os estudos, criando um ambiente no qual o conhecimento floresceu. No entanto, à medida que o tempo passou, o interesse em sustentar essa missão intelectual foi diminuindo. A sociedade que cercava a biblioteca começou a se voltar para outros interesses, e o apoio ao conhecimento foi sendo deixado de lado. Quando a biblioteca enfrentou crises como incêndios, invasões e saques, não havia uma estrutura sólida para defendê-la ou reconstruí-la. A sociedade havia perdido, em grande parte, seu compromisso com a preservação do saber. A destruição da Biblioteca de Alexandria foi também um reflexo de uma mudança nos valores da sociedade de sua época. Quando o conhecimento não é mais valorizado, ele é negligenciado, e sua perda se torna uma questão de tempo. Essa é uma lição crucial para o mundo moderno. O conhecimento e a educação são as bases de qualquer sociedade progressista e próspera. Quando esses pilares são enfraquecidos, seja por falta de investimento, censura ou desinteresse, a civilização como um todo corre o risco de estagnação. O que aconteceu em Alexandria pode acontecer novamente, se as sociedades não reconhecerem a importância de proteger e fomentar o saber em todas as suas formas. Talvez uma das reflexões mais tristes sobre a Biblioteca de Alexandria seja o pensamento sobre o que poderia ter sido. Se a biblioteca tivesse sobrevivido intacta, o mundo moderno poderia ser um lugar drasticamente diferente. Como discutido anteriormente, muitas das ideias revolucionárias desenvolvidas em Alexandria só foram redescobertas séculos depois, e outras nunca foram totalmente recuperadas. O impacto disso é incalculável. Imagine se o modelo heliocêntrico de Aristarco tivesse sido aceito e desenvolvido já na antiguidade. O avanço da astronomia poderia ter sido acelerado em mais de 1000 anos, levando a descobertas sobre o sistema solar e o universo muito antes do que de fato ocorreu. Da mesma forma, os avanços médicos de Herófilo e outros anatomistas alexandrinos poderiam ter transformado a medicina em uma ciência muito mais precisa e eficaz durante a Idade Média, em vez de depender de teorias superadas. A perda da biblioteca não foi apenas a perda de conhecimento. Foi a perda de uma era de potencial ilimitado, onde a curiosidade intelectual e a busca pelo saber estavam começando a romper as fronteiras do que se acreditava ser possível. As consequências dessa perda são sentidas até hoje. A história da ciência e da filosofia ocidental foi, em muitos aspectos, um esforço para recuperar e reconstruir o que se perdeu com a destruição de Alexandria. O Renascimento, por exemplo, foi um movimento de redescoberta do conhecimento antigo. Mas mesmo então, muito do que existia na biblioteca original nunca foi encontrado. Se a Biblioteca de Alexandria nos ensinou alguma coisa, foi o valor insubstituível das bibliotecas e instituições de preservação do conhecimento.
Mesmo em um mundo digital onde o acesso à informação parece ilimitado, as bibliotecas e centros de pesquisa continuam a desempenhar um papel vital. Elas não são apenas depósitos de livros e dados, são espaços onde o saber é mantido vivo, debatido e expandido. As bibliotecas são o coração do saber. Elas não apenas preservam o conhecimento do passado, mas também criam o ambiente necessário para que novas ideias surjam, cresçam e floresçam. A sobrevivência e o crescimento do conhecimento dependem dessas instituições, e o investimento em sua manutenção e modernização é essencial para o futuro da humanidade. Em uma era de desinformação e fake news, as bibliotecas e centros de pesquisa são ainda mais cruciais, pois oferecem fontes confiáveis e permitem que o conhecimento seja verificado e disseminado de maneira adequada. Ao longo da história, as sociedades que mais prosperaram foram aquelas que valorizaram e protegeram suas instituições de conhecimento. Roma, Constantinopla, Bagdá. Todas essas cidades floresceram em grande parte devido ao valor que davam às suas bibliotecas e centros de estudo. Da mesma forma, o Renascimento e o Iluminismo foram impulsionados pela redescoberta e preservação de textos antigos, muitos dos quais sobreviveram graças a essas instituições. Hoje, o mundo tem o privilégio de viver em uma era onde o conhecimento é amplamente acessível a bilhões de pessoas. O advento da internet e das tecnologias digitais possibilitou que o saber se expandisse além das fronteiras geográficas e culturais. No entanto, essa abundância de informações também apresenta novos desafios. A questão não é mais o acesso ao conhecimento, mas sim a qualidade e a confiabilidade desse conhecimento. Vivemos em um mundo onde a informação está mais disponível do que nunca, mas também onde a verdade está cada vez mais em risco de ser distorcida ou perdida entre o ruído. Se a Biblioteca de Alexandria nos ensina algo para o futuro, é que o conhecimento não apenas deve ser preservado, mas também curado, avaliado e protegido contra a desinformação. As bibliotecas e centros de pesquisa modernos devem continuar a desempenhar esse papel vital, assegurando que o saber continue a ser uma força para o progresso humano e não um instrumento de confusão ou manipulação. À medida que avançamos para o futuro, é crucial lembrar que o conhecimento é a base de todas as grandes realizações da humanidade. A ciência, a arte, a tecnologia e a filosofia, tudo isso se baseia na busca contínua pela verdade. E para que essa busca continue, precisamos aprender as lições de Alexandria e garantir que o conhecimento que adquirimos hoje seja transmitido, expandido e protegido para gerações futuras. A história da Biblioteca de Alexandria é, em muitos aspectos, uma parábola para o nosso tempo. Ela nos lembra que o conhecimento é um bem precioso, mas frágil. Nos alerta para os perigos da negligência, da censura e da indiferença. E, acima de tudo, nos inspira a continuar buscando, preservando e expandindo o saber humano. O legado de Alexandria é eterno. Sua história é um testemunho da sede humana pelo conhecimento e da capacidade que temos de alcançar novos horizontes intelectuais, desde que não deixemos que o medo, o desinteresse ou a ignorância nos desviem desse caminho. A biblioteca pode ter sido destruída, mas o espírito de Alexandria vive em todas as bibliotecas, universidades e centros de estudo que continuam a lutar para manter o saber vivo. E assim, com essa lição em mente, que possamos avançar para o futuro, sempre atentos às maravilhas e responsabilidades que o conhecimento nos traz. Porque afinal, o conhecimento não é apenas um privilégio, é a chave para o nosso progresso como espécie.